Olá, sou a Delvina Vaz, estamos aqui para mais um episódio do nosso podcast A Saúde em Suas Mãos. E vocês, como estão gerenciando sua saúde, seu bem-estar e principalmente como é que está a tua saúde emocional, como é que está a tua saúde mental? No Brasil a gente tem como um país que tem a maior quantidade de pessoas com depressão, ansiedade, o consumo de medicamentos. Então isso é um dado, né, da Organização Mundial de Saúde. Então isso é muito importante, esse tema cada dia mais importante, inclusive, né, adolescentes e crianças. Então a depressão é uma coisa extremamente impactante para a nossa sociedade, tem impactos sociais, econômicos, emocionais. A gente precisa abordar esse assunto de uma forma mais séria, né? Não simplesmente estar tomando medicamentos, né? A saúde emocional, a saúde mental, ela tem um complexo, e para a gente resolver isso, a gente precisa ter uma atividade física. A nutrição também tem um impacto na função cerebral, a suplementação, a atividade física e o gerenciamento das emoções, dos estresses, né? Nosso estilo de vida cada dia está aumentando esse número de depressão, de ansiedade, e hoje nós temos a alegria de poder receber, né, uma psicóloga aqui para a gente contribuir mais ainda, né, nesse aspecto tão importante. Então, Adriana Barros, né, seja muito bem-vinda, é uma alegria recebê-la aqui no nosso programa, né, e vamos aí contribuir, né, para a saúde emocional, a saúde mental hoje, né, da população do Brasil, né? E eu queria pedir para você se apresentar, para quem não conhece, que ela tem um currículo gigante, então eu não vou nem arriscar falar, deixar ela se apresentar. Eu primeiro quero agradecer, porque eu gosto muito desse espaço onde a gente tem que trazer mesmo a consciência para as pessoas de falar sobre saúde mental e que é possível fazer algo por si. Às vezes as pessoas estão tão desesperançosas e eu penso que uma coisa que a gente não pode nunca tirar do ser humano é a esperança. E eu penso, Etelvina, que esses programas, eles trazem essa esperança de volta, essa possibilidade. Eu sou Adriana Barros, sou psicóloga, especialista em terapia cognitivo-comportamental e atualmente meu foco tem sido mais na terapia do esquema, onde a gente tem percebido que as pessoas com esquemas iniciais desadaptativos, que são constituídos lá na infância, com a relação que as pessoas têm com seus cuidadores, vão criando padrões de comportamento que vão reverberar na fase adulta e vão, com certeza, dificultar o bem-estar e a qualidade de vida. Pois é, justamente, né? E ainda nesse mundo hoje, né, que é tão diferente, né? Tá cada dia mais acelerado, cada dia mais cobrança, cada dia estamos interagindo menos, né? Os relacionamentos estão ficando muito vazios, né? A gente vai para um restaurante hoje, né? Ninguém conversa mais, está todo mundo, né, conectado a um celular, a um WhatsApp. Então tudo isso também tem um impacto, né, na vida das pessoas. Gigante. Doutora Etelvina, eu nunca percebi uma fase em que se fala tanto em felicidade. As pessoas falam o tempo todo de felicidade e você faz a abertura do programa com maestria. Nunca vi um momento onde se fala tanto de felicidade, onde as pessoas estão tão infelizes, tão reféns do medicamento. E a gente escuta assim, eu quero uma medicação para não sentir mais isso. Gente, medicação não muda comportamento. A medicação vai ajudar no processo de regulação. Se a pessoa precisa de uma medicação, tem que fazer uso dela. Mas eu não posso esperar da medicação uma mudança de personalidade, porque isso não vai acontecer. A conexão, esse final de semana eu tenho um projeto chamado Café com Você, que acontece sempre no último sábado dos meses ímpares. E é exatamente quando a gente para um projeto presencial, a gente para presencialmente a clínica, no auditório da clínica, com pessoas convidadas para trabalhar o quê? A saúde mental, regada a um bom café, que ninguém é de ferro. Mas, doutora Etelvina, o tema dessa semana foi tecendo laços entre a solidão e a solitude. O que é que a gente percebeu? Que a solidão é exatamente quando o ser humano ele traz a ideia de não pertencimento, de inutilidade. Quantas pessoas ativando crenças centrais relacionadas à inutilidade, eu não sou capaz, eu não sou amado, eu estou só, ninguém é por mim. E quando elas aprendem aquela ideia, ficam presas e repetem isso. É porque elas querem? Não. Mas é porque elas aprenderam a lidar dessa maneira, mas isso precisa ser ressignificado o tempo inteiro. E quando a gente traz a ideia de solitude, traz o oposto, a sensação de pertencer. Mas pertencer primeiro a quem?
pertencer primeiro a mim mesma, aprender a lidar com o enfrentamento da vida, das adversidades que a vida sempre vai colocar. E à medida que eu pertenço a mim mesma, eu me conecto comigo. Se eu me conecto comigo, eu estou mais atenta ao processo do autocuidado. O autocuidado é hoje uma forma de blindar a ansiedade, de blindar a depressão, de se fortalecer na saúde mental. E você colocou muito bem, o que é esse autocuidado? É você olhar para si, é entender a tecnologia, que é maravilhosa, como um processo que está a meu serviço, mas não como algo que a gente tem visto que as pessoas estão se queixando, que eu estou dependente, que eu não consigo me sentir de fora. Eu tenho que sentir pertencente. E aí a gente vem naquela exaustão emocional, porque quanto mais informação, mais a pessoa quer estar por dentro de tudo, não consegue, mas luta para isso, aí ela se desconecta dela. Ela começa o processo de adoecer e fica distante de algo que eu considero imprescindível, meditação. Mas a mindfulness, aquela que traz atenção plena para o meu agora. A gente agora está em meditação, porque o que é o mais importante para mim e para você nesse momento? Estar aqui presente. Então, quando a gente está presente no nosso dia a dia, no que a gente está realizando, isso já minimiza a ansiedade. E é importante que as pessoas tenham consciência de que elas podem fazer isso por elas. Não é que elas não estão aprisionadas à dor, aprisionadas ao que elas imaginam que o outro deseja delas. Elas precisam tomar as rédeas da sua vida. Pois é, e assim, tem várias formas da gente adquirir, né, a inteligência emocional, né? Temos várias técnicas, né? Eu fiz uma formação em coach, né, com Paulo Vieira, que me ajudou demais. Questão de autoconhecimento. Sim. E essa questão da autorresponsabilidade, da não vitimização, né? Porque a gente quer justificar, né, o outro, não porque minha mãe, porque meu irmão, porque o país, a gente quer justificar. Não, a responsabilidade da nossa saúde física, mental, emocional, a nossa vida é a única responsabilidade nossa. Então a gente tem que se conhecer, né, investir em nós mesmos, né? O outro é o outro. Perfeito. Você que se equilibre, né? Exatamente. E a questão a depressão, né? Você está ali muito no passado, né? Digamos assim, de uma forma simples. A ansiedade, aí você está muito no futuro e aí não vive o presente. Né? Então a gente está aqui, né? Hoje, agora, nesse momento. A gente está pensando aqui no programa do podcast, esquece o resto. Eu digo, as pessoas dizem, mas você faz muitas coisas, né? Por tantas atividades. Eu digo, eu faço 1000 coisas, mas uma de cada vez, né? Então, agora eu estou aqui no podcast. Amanhã eu vou cuidar de outra coisa. Vamos estabelecer ritmos e respeito a si próprio. Gosto dessa palavra, ritmos. Gosto muito dessa palavra, pausas. É importante que a gente lembre que elas são fundamentais na vida da gente. O que é inteligência emocional? Se a gente puder simplificar, inteligência emocional é a habilidade que o ser humano tem em lidar com as suas frustrações. Só que, infelizmente, a gente está em uma sociedade que as pessoas estão com muita dificuldade de lidar com as suas frustrações. Sente dor. Eu não quero sentir dor. Algofobia, medo de sentir essa dor. Eu quero algo que plastifique as minhas emoções. Isso não vai existir. Só tem uma forma de lidar com a dor, que é o processo de enfrentamento, que é uma técnica chamada dessensibilização sistemática. Quanto mais eu dessensibilizo, mais forte eu vou me tornando. Mas enquanto as pessoas fogem da dor, tem uma música que os Titãs tocam que diz assim: enfrentar a dor não é uma loucura. Fugir da dor é fugir da própria cura. Então, o tempo que as pessoas perdem fugindo da dor, é para ficar ali sentindo dor, pobre de mim. Claro que não, você colocou muito bem. A gente não tem que ser praticante do vitimismo. Aliás, um dos pontos mais significativos da psicoterapia que eu considero é a tomada de responsabilidade. Porque sabemos que a aceitação é uma condição, a autoaceitação é uma condição de mudança. Eu só mudo o que eu aceito. Enquanto eu fico dizendo que é o outro, foi o outro, foi o meu pai, foi o sistema, foi o trânsito, foi o mundo. E cadê a parte que me cabe dessa história? Eu preciso me responsabilizar pelo que é meu.
não significa que eu tenho que me responsabilizar por tudo e por todos, que também tem pessoas que se sobrecarregam, se responsabilizando pelo mundo, praticantes do autossacrifício, caem na armadilha do autossacrifício, que autossacrifício é um esquema desadaptativo, está na terapia do esquema. Então, a gente não tem que praticar o autossacrifício, mas eu preciso me responsabilizar pela dinâmica da minha própria vida e por aquilo que eu estou na liderança, estou na organização, lembrando sempre de que gentileza. Quanto mais a gente lida com pessoas e a gente traz para a nossa prática, para a nossa expertise, gentileza, a gente está com certeza fazendo um mundo melhor. E aí está chegando naquela tal felicidade. Tem um filósofo francês que eu gosto muito. Ele escreveu um ensaio, o nome dele é André Comte Sponville. André Comte escreveu um ensaio chamado A Felicidade Desesperadamente. Como é isso? A felicidade desesperadamente, aquela que eu não espero. E aí ele traz essa ideia da felicidade em ato. A felicidade desesperadamente é aquela que eu vivo agora, é aquela que eu vivo em ato. E a gente precisa se conectar a isso. E ele conta nesse ensaio uma passagem muito interessante de um pai que prometeu ao filho um trenzinho para o Natal. E o filho pequeno, com muita vontade de ganhar aquele trenzinho, sempre perguntando ao pai, já chegou o Natal, já chegou o Natal? E o pai, não, ainda não chegou o Natal, até que o Natal chega. Quando chega, dia 25, vamos embaixo da árvore, olha aqui o seu trenzinho. A criança pega aquele pacote, abre de uma forma assim, até ansiosa, deixa o pacote, olha para o pai e pergunta, pai, quando é o Natal? Ou seja, aquilo ali já não tinha mais importância. Porque agora eu já me preocupo com o que é que eu vou ganhar lá na frente. Então as pessoas estão exatamente vivendo isso. Estão deixando de aproveitar as grandes conquistas. A gente vai conhecendo pessoas, encontrando pessoas e deixando de conhecer. Precisamos nos conectar com o outro. Isso ajuda na solitude. Eu preciso ser curiosa, saber do que o outro gosta, conversar um pouco, quais lugares aquela pessoa conheceu, como é que está a vida dela naquele momento. Isso é uma boa temática de diálogo. E quando eu vou conhecendo as pessoas, eu vou me sentindo pertencente. E isso vai sendo, sim, uma forma de nos blindarmos, de nos fortalecermos na nossa saúde mental. E a saúde, né, do ponto de vista com a Organização Mundial de Saúde, não é uma ausência de doença, né? É uma saúde física, é uma saúde emocional. E a saúde emocional, tudo é importante, né? Mas eu acho que o contexto, né? Quando você está equilibrado emocionalmente, então você vai automaticamente cuidar mais de si, ter mais um amor próprio, né? E esse mundo, né, virtual, né, esse Instagram, todo mundo quer se comparar, todo mundo tem uma vida perfeita no Instagram, mas a vida real não é assim. Então a inteligência emocional é para deixar você fortalecido para vencer os desafios. Todo dia tem um desafio. A gente não existe uma vida sem estresse. Até na natureza, a natureza tem os estresses. Tudo tem ciclos, tudo tem momentos, né? Então como a gente vai administrar tudo que vai acontecer? Perfeito. Né? Viver as emoções. As pessoas querem tomar remédio para dormir, remédio para acordar, remédio para não... Né? Tudo é um remédio. Não, vamos gerenciar, vamos se conhecer, vamos trabalhar as emoções. É a medicalização. As pessoas não querem sentir. Elas não querem mais, elas nem se preocupam mais com o ser. O ter já foi mote. O ser também em algum momento foi. A gente sabe que a grande preocupação atualmente é a necessidade de parecer. Eu só preciso representar. Então vamos lá, vamos gravar aqui o meu Reels para o Instagram, todo mundo sorrindo. Quando termina, as pessoas estão de cara feia. Por quê? Qual o sentido? O que é que está por trás dos bastidores? O que é que está por trás dos meus bastidores emocionais? Precisamos saber se a gente está conectado por uma necessidade de sentir pertencimento, de sentir que não está faltando, de estar presente em tudo isso é impossível, ou se a gente precisa escolher aquele momento de dar pausas, colocar o pé na areia, não é? E curtir outras aprendizagens que a vida traz. Quando a gente fala sobre gerenciamento de estresse, a gente fala sobre o ciclo vital. E eu gosto muito de fazer uma analogia de uma pizza com o ciclo vital. Eu sempre peço para as pessoas pegarem uma pizza, dividirem aquela pizza em retalhos milimetricamente iguais e nomear cada retalho daquele o nome de uma área da vida. E o que é que a gente seria, o que é que deveria ser o nosso ideal? Acordarmos todos os dias, temos 100% de energia para dedicar
exatamente igual naquela pizza, isso manteria o meu equilíbrio. Só que isso é ideal. Qual é o real? O real é que a gente coloca 90% em uma determinada área da vida, sobra 10% para dividir por duas e as outras nem sequer a gente alimenta. E a pergunta que fica, quando aquela área de 90% que a gente dedicou em algum momento não estiver bem, porque vai acontecer, em algum momento isso vai acontecer, as outras não têm força para dar suporte. Por isso que a gente deve procurar equilibrar o mais perto daquele ideal possível, porque é a maneira que temos de gerenciar o nosso estresse. Porque a gente vai ter estresse, a gente vai ter ansiedade. A gente está em uma sociedade adoecida. Depois da pandemia, muito se pensou, as pessoas agora vão se tornar pessoas melhores, tudo vai melhorar, vamos valorizar mais o tempo e a vida e a família. Lê de engano, tudo ficou pior. A gente vê mais cenas de violência, a gente vê mais cenas de aprisionamento emocional. Está crescendo aí, cresceu muito a ansiedade. Quando a gente vai para as estatísticas do DSM-5, a gente sabe o quanto cresceu ansiedade, depressão, síndrome de burnout e o que é pior, suicídio. Cresceu muito. Então, a gente precisa parar para olhar. Não podemos só esperar que não, vai ter alguém vai olhar para aquilo. Todos nós somos responsáveis pelo mundo que a gente está vivendo. A gente está vendo aí as catástrofes. A gente é responsável por tudo também e precisamos arregaçar as mangas e nos colocar como os seres partícipes dessa vida. A gente não está na vida turistando. A gente está dentro dela, mesmo que a gente não perceba. E a gente precisa fazer jus a essa vida que é tão linda. Pois é, porque assim, a gente interfere no outro, né? Uma pessoa depressiva, ela vai influenciar a distância no outro, né? Tá tudo conectado, né? O que está acontecendo agora no Rio Grande do Sul, perfeito, né? É uma causa. O planeta não está bem. Nós não estamos bem, né? Tá todo mundo depressivo, todo mundo ansioso, todo mundo aumentando o suicídio, o câncer, né? Vai ser outra tragédia em 2030, perfeito, que é a doença que vai mais matar no mundo. Isso não é... Aí tá todo mundo ficando no comum, né? Isso tá comum, mas não é normal, né? Qual é o normal, né? Então, o que aconteceu no Rio Grande do Sul, as pessoas agora ter todo um trabalho, né, de passarem por um desafio daquele, recomeçar, um impacto econômico e social muito maior, emocional muito maior. Mas a responsabilidade, tudo que está acontecendo no Rio Grande do Sul, é responsabilidade dos gaúchos, não. É de todos os habitantes do planeta Terra. Né? A gente tem que respeitar a natureza, a gente não está respeitando a grande casa mãe, da gente. A grande mãe. Né? Como é que está seu... Então, se a gente não está respeitando a casa da gente, então você não está se respeitando. Perfeito. Então, qual é a sua colocação hoje? Né? Tudo isso impacta, né? Como é que a gente está se conectando. Então, a gente se distanciou da natureza. Isso também gera... Né? É uma das formas da gente gerenciar o estresse. Eu desenvolvi, né, uma metodologia, um método 5D, temos 5 direcionamentos, e um deles é o gerenciamento do estresse das emoções. Não existe. O estresse, ele existe, a gente só tem que administrá-lo da melhor forma possível, né? Procurar profissionais para ajudar. Mas não é só o profissional, não é o medicamento. Né? É um conjunto de coisas que você tem que investir. É ele olhar para si, é a prática de um exercício físico, é uma alimentação, como você colocou, a nutrição, que a gente sabe que tem efeitos no cérebro, já se sabe, tem estudos. Eu penso que devíamos confiar mais nas pesquisas. Eu penso que a ciência, ela está aí a nosso favor. E será que a gente está olhando para a ciência como a gente deveria? E na verdade, eu acho que a informação, hoje a gente bota no Google, tem tudo. O que é que está faltando para as pessoas mudarem? Porque informação não falta. Agora, é o poder de decisão, de dizer, não, eu vou me cuidar. Né? Então, as pessoas vivem protelando as coisas, né? E aí, de repente, a coisa toma uma dimensão muito maior e é muito mais complicado de você resolver. Eu gosto muito de orientar as pessoas a ficarem atentas aos seus pensamentos, porque são essas cognições que vão regular as suas emoções e, consequentemente, os seus comportamentos. Então, se eu venho nutrindo uma cognição disfuncional, eu vou ter uma emoção disfuncional, porque
as coisas não precisam acontecer. Tudo que eu penso não acontece, mas uma coisa é certa, tudo que eu penso, eu sinto. Então, quando eu começo a pensar, eu não sou capaz, eu não vou conseguir, isso está difícil para mim, eu mesma vou amputando as minhas forças, eu mesma vou limitando as minhas possibilidades. Ah, então é só eu pensar? Claro que não, é uma construção, é entender, inclusive, o que está me levando a pensar de uma forma disfuncional e sempre procurar evidências, porque temos crenças. Segundo a terapia cognitivo-comportamental, Aaron Beck diz que temos 3 crenças centrais e respondemos a essas crenças. É a crença de desvalor, é a crença de desamor e é a crença de desamparo. Mas vem a Judith Beck, filha dele, e traz também as crenças funcionais. E ela diz que a gente está aqui graças à nossa funcionalidade. Então, crença de desvalor, crença disfuncional. Qual é a crença funcional? Crença de valor. Crença de desamparo, disfuncional. Qual é a crença de funcional? Amparo, a ideia de você ser eficiente. Crença de desamor, disfuncional. Crença de amorosidade, funcional. Então, precisamos ativar mais o que a gente chama em terapia do esquema do modo adulto saudável, as forças do adulto saudável, que é o que você já falou, tomada de responsabilidade, autorregulação emocional, resiliência, inteligência emocional, tudo isso faz parte de um gerenciamento de emoções. Crescemos, não dá mais para a gente dizer, mesmo que a minha criança esteja ferida, bora cuidar dessa criança, mas não dá mais para ficar culpando o mundo, a minha história, porque quando eu era pequena, porque a minha professora, porque o sistema, porque o meu professor. Gente, agora sou eu comigo mesma. O que é que eu posso fazer com o que eu tenho? Eu gosto muito da ideia, Sartre tem uma frase que diz assim: não importa o que fizeram ao homem, importa o que o homem fez com o que fizeram dele. Eu trago essa frase dele como algo assim norteador, porque se a gente ficar no vitimismo, eu vou sempre olhar para trás, culpando alguém, eu não preciso encontrar culpados, eu não preciso, às vezes é muito melhor a gente estar bem do que estar certo. Teve um culpado, teve um responsável, eu nem gosto dessa palavra culpa, mas teve um responsável, talvez até eu também nessa responsabilidade. E tem, complementando essa questão da autorresponsabilidade, tem muito do controle da gente, de permitir o limite, né? A gente tem que limitar até onde aquela pessoa pode interferir em mim e me agredir e me julgar, né? Então, se eu estou bem, se eu estou equilibrada com a minha verdade, né? Não sou não é a dona do mundo, mas é a sua verdade. É o seu propósito. Então, qual é a sua verdade, né? Então, se alguém vem criticar você, ou vem me agredir, ou vem... se você estiver bem, se ela disser aquilo não vai te atingir, né? É então dela. Você tem a sua consciência. Então, realmente a gente precisa ter esse equilíbrio, né? E isso não é fácil, não é simples, né? Se fosse simples, né? Se fosse simples. Mas é uma questão de decisão. É a gente decidir, não, eu vou, né? Vou me equilibrar, vamos cuidar. E tem a N ferramentas, N técnicas, né, para a gente conseguir isso. Falta a determinação. O que é que está faltando, né? Aqui que estão os ouvindo, o que é que falta para você respeitar você, né? Às vezes se autoconhecer, né? Às vezes as pessoas nem se conhecem. Elas acreditam naquilo que disseram para elas e seguem repetindo aquele processo. Não. No momento em que ela olha e diz, espera aí, será que eu sou isso que disseram? Ou eu sou a mais? Será que eu não sou um além? Então, bora começar pelo processo de autoconhecimento. Descobre teus valores, teu propósito, o que é que faz sentido na tua vida. E é a beleza, né, da criação, né, divina, independente de religião, né? Mas Deus criou nós, né, únicos, né? Então, Etelvina é Etelvina. Adriana é Adriana, não é? Assim, cada um tem uma característica, um talento, mas tem seus desafios, né, suas melhoras, sua evolução. A gente está aqui para crescer. Cada dia a gente aprende mais, cada dia a gente vai crescer mais, cada dia a gente tem que melhorar e contribuir com o nosso real redor, né? A gente tem que contribuir com o bem do próximo. Primeiro você, mas o outro também. Você tem que contribuir para o bem-estar das pessoas no seu entorno, na sociedade, no seu mundo. Tornar tudo mais acessível e melhor. É bom para mim. Eu gosto muito daquela analogia de que se eu acendo a luz da minha casa, eu não preciso apagar a luz da casa do vizinho. Mas se o vizinho acender a luz da casa dele e o outro acender a luz, a minha rua toda fica iluminada. Quem é que ganha?
todos nós. Muitas vezes a gente quer pensar que acender a luz da nossa casa, eu tenho que apagar a luz do outro. Não, gente. Se o outro tiver sua luz própria, eu tiver a minha e o outro a dele, e assim for, o ambiente fica mais iluminado, tudo fica mais seguro, tudo fica mais palpável, tudo fica mais concreto. E o nosso corpo, né, ele sente, né, como diz Deepak Chopra, ele diz que as células da gente vivem bisbilhotando nossos sentimentos. Então, vem os sentimentos, depois vem primeiro os pensamentos, vem os sentimentos, depois vem as doenças no corpo físico, né? Então, quando a gente não dá importância, o corpo está ali pedindo socorro, né? Dermatites, que ninguém sabe qual a causa, né? Uma dor no estômago, o que for, né? Uma hipertensão, tem N, o corpo fala. O corpo grita, né? Até ouvindo o corpo você grita. vai cuidar de uma doença, mas o que é que está por trás dessa doença? Né? Tem que tomar o medicamento para aquela doença? Não, por que eu estou com aquela doença, né? Porque o nosso corpo ele tem um poder de autocura. 24 horas a gente está equilibrando, a gente é que desequilibra. Né? Então, a doença é um reflexo, né, de que alguma coisa está desequilibrada no corpo físico. Mas, com certeza, tem o emocional por trás. Orquestrando todo esse processo. Tem sim. Eu gosto muito de pensar sobre isso, porque essa relação mente e corpo integrados e ambos integrados ao ambiente e também sofrendo os reflexos desse ambiente, foi quem deu vida para a medicina psicossomática, que é exatamente isso, o nosso organismo adoecendo por fatores emocionais. Então, no momento em que eu entendo, que eu busco esse autoconhecimento, por que está acontecendo comigo, que eu busco questionamentos, eu preciso me questionar. O que tem de mais nobre nesse processo é a metacognição. Eu sou diferente, o que é que me torna diferente de outros animais? O meu pensar. E o que é que me torna diferente de outros seres humanos? A forma que eu penso. Metacognição é pensar o pensamento de uma forma muito simples, é refletir. No momento que eu reflito, por que eu estou sentindo isso? Que eu tento entender, que eu capto o que é que eu pensei, porque às vezes eu estou sentindo algo que eu não estava sentindo. Se eu ficar atenta e conseguir captar o meu último pensamento, eu regulo a minha emoção, porque muitas vezes as minhas emoções, elas têm muito mais, né? Eu tenho uma frase que eu gosto, que eu não vou me lembrar o nome do filósofo, mas ele falou que passou a vida assim, em desespero, teve muitos processos assim, angustiantes, e no final ele percebe que muitos desses processos nem sequer aconteceram. Olha quanto tempo que a gente perde, que a gente sofre pelo que a gente pensa. A gente vai construindo castelos na nossa ideia. O pensamento ansioso vem. Tem duas formas de eu lidar com o pensamento. Às vezes eu começo a contar a história. E se acontecer? Então vai ter que ser dessa forma. Vai ser assim. Na hora que eu começo a construir uma historinha, eu tenho ansiedade. Mas aí o pensamento ansioso vem. E eu começo a questionar. Qual é a evidência? Qual é a certeza que eu sei que isso vai acontecer? Na hora que eu começo a questionar, faço questionamentos socráticos, faço a metacognição, esse pensamento volta para o lugar de pensamento e eu regulo a minha emoção. Pois é, então assim, a gente tem que ter toda uma atenção plena, né? Ao que está acontecendo, o que é que eu estou vivendo, o que é que eu estou plantando, né? Então, saúde, a gente não vai na esquina, né? Da farmácia, né? Farmácia uma a cada esquina, né? Então, isso é uma coisa muito gritante. Então, a saúde é um investimento diário, né? Não é uma coisa simples, né, da gente conquistar, mas a gente precisa, porque é o bem maior. A gente com saúde, a saúde física, né, emocional, a gente precisa dela para exercer todas as nossas atividades, o que for que você fazer, seu trabalho, seu lazer, o que for, né? E as pessoas também tomam, outra coisa que acontece muito, que eu observo, é que as pessoas tomam muito posse daquilo. Não, eu sou depressiva. Não, você não é depressiva, você fantástico. está, né? Não, eu sou ansioso. Não, você não é ansioso, você está ansioso. Mas tudo isso muda. Não é simples, mas é possível de mudar, né? Perfeito. A gente pode ter momentos de tristeza, momentos de depressão. A gente tem que viver, né? Eu perdi meu pai, eu vivi meu luto. Que precisa ser vivido. Preciso viver. Não é para tomar um remédio para dormir e esquece o que aconteceu. Não. Viva. Agora tem o dia de começar o luto e tem o dia de terminar. Tudo a gente precisa ter esse equilíbrio, né? Saber até onde vai. Chore, né? Os homens não podem nem chorar, não é? Porque quando a gente chora, a gente está desabafando. Então a gente precisa botar para fora, né? Precisa vivenciar. Tá com raiva? Sim, administra a raiva.
né? Você não vai estar agredindo ninguém, mas administra sua raiva. A gente tem que sentir raiva, né? Tristeza, sentimentos, eles existem, precisam ser, né, vividos e administrados. Gosto muito dessa sua fala, porque eu sempre digo, olha, gente, todas as emoções são boas. Tristeza é bom, raiva é bom, medo é bom. E as pessoas, como assim? Tristeza é bom, raiva é bom, medo é bom. Todas são boas. Porque todas são sinalizadoras de que algo está acontecendo com a gente. Quando eu estou triste, eu tenho a tendência a refletir mais. Quando eu estou com medo, aquilo pode me dar uma sensação de, peraí, deixa eu avaliar novamente se eu posso dar um passo à frente. Quando eu estou com raiva, eu percebo que eu passei por uma situação de injustiça. Então, tudo isso me leva a uma reflexão. E a própria alegria demais é ruim, porque alegria demais é euforia. Então, todas as emoções são boas. Tudo vai depender de quê? Do bom senso, do olhar para essas emoções, porque é a partir do meu comportamento, é a partir do que eu sinto, que eu vou me descobrindo, que eu vou sabendo quem eu sou no mundo e qual é o meu propósito. Mas se simplesmente eu quero esconder isso, eu não quero pensar, eu não quero sentir, não, eu não quero chorar, a gente não só pode, como deve. Choro é comportamento. Cognição regula a emoção, que regula comportamento. Não tem como não vir. Estou triste, acabei de perder alguém, estou no luto, senti a tristeza. É possível que eu chore e eu devo chorar, porque é uma expressão. E aí vem a Brené Brown, quando ela escreveu um livro, A Coragem de Ser Imperfeito. Perfeito esse livro, perfeito. E aí ela traz como é necessário que nós possamos dar vazão à nossa vulnerabilidade. Somos fortes quando reconhecemos a nossa vulnerabilidade. Doutora Etelvina, a senhora conhece alguém no mundo que não seja vulnerável? Pois é. Impossível. Alguém no mundo que não tenha medo. Alguém no mundo que não tenha tristeza. Todos nós temos. O que a gente conhece é que às vezes as pessoas querem viver só os papéis. E eu entendo. Nós vivemos papéis, mas os papéis não podem sobrepor a ideia de darmos vazão ao que de fato estamos expressando, ao que de fato estamos sentindo. A nossa vulnerabilidade nos torna pessoas fortes, pessoas capazes de lutar por um propósito. Quando eu reconheço em mim a minha vulnerabilidade, eu fico mais forte para reconhecer que o outro também pode ser vulnerável, e isso me ajuda a respeitar o outro nas suas diferenças, porque às vezes a gente só quer ver o nosso lado e a gente não quer entender por que o outro está daquela forma. Às vezes a gente está naquele comportamento de perfeição, de que tudo tem que rodar com funcionalidade e algo sai errado e a gente cobra e a gente exige, e às vezes eu não entendi o motivo do outro, mas quando eu reconheço a minha vulnerabilidade, quando eu reconheço que eu também sinto emoções, é mais fácil eu reconhecer o outro ser humano como ser humano, que é o que nós todos somos. Pois é, e assim, a gente tem que ter esse gerenciamento da pessoa, né, de como eu estou, e a partir de que você está, você vai respeitar mais as emoções dos outros, ter uma compaixão, né? Menos julgamentos, né? Menos crítica, né? A gente quer crítica construtiva. Acho meio é crítica de toda forma, né? Então, vamos assim, entender, você pode aconselhar as pessoas, você pode orientar, a gente pode contribuir de alguma forma, né? Tem os filhos que a gente tem uma responsabilidade grande, né, de estar administrando. Tem algumas fases da vida que uns precisam de mais, outros não. Mas outra coisa muito importante é essa questão da gente jogar, né, no outro, né? Existem muitas pessoas que querem viver em função do outro. E essa questão de solidão e solitude. Então, você tem que estar bem com você mesmo, independente, né? Eu estou aqui, estou bem. Né? Se tiver um relacionamento, se você tiver ou não, esse relacionamento ele tem que agregar mais, tem que tua vida ficar melhor. Mas se você estiver sozinho, você tem que estar bem, né? Sua felicidade, seu bem-estar não depende do outro. Tem um filme que é um curta chamado Solitude, que foi produzido pelo pessoal do Amapá. Um filme lindo, eu considero ele lindíssimo. Ele deve ter uns 6 minutos. E ele fala, não é? Vai mostrando a história da personagem. E quando ela volta para dentro, que ela cura as feridas dela, ela tem um amigo que ela nem enxerga esse amigo é um escorpião que ela encontra pelo caminho, e quando ela faz amizade com esse escorpião, e depois ela não dá vez para ele, e aí vem uma águia e pega o escorpião, e é quando ela sente
esse bichinho indo embora, ela consegue resgatá-lo, ela cuida dele. Era um escorpião bebê. Depois que ela começa a se curar, olhar para dentro de si, o escorpião reencontra a mãe, não é? E na hora que ele vai embora, que ele dá tchau, ela se sente meio assim e ela segue. Ou seja, mostrando pra gente que a gente, as pessoas que vão sair da nossa vida é porque cumpriram seu ciclo, e elas vão quando a gente já está apto e pronto para lidar. Esse filme começa falando de uma relação que ela termina, que ela perde, o quanto que ela gera expectativa naquela relação de dependência, o quanto ela se abandona porque ela se sentiu abandonada pelo outro, e a necessidade dela reestruturar-se, voltando para um encontro consigo, porque de outra forma ela vai ficar ali na cama achando que o mundo, que é uma injustiçada, que o mundo é péssimo, que o outro foi mal porque a deixou, e não fazendo nada pela vida dela. É quando a gente se encontra com o nosso eu e vê a força e o potencial que está dentro da gente, está dentro de todo mundo, como você colocou, essa energia maravilhosa. Deus, independente de religião, está mostrando para a gente o quanto a gente tem essa força dentro da gente, que em psicologia Freud chamou de pulsão de vida. Está na gente, né? É a nossa capacidade de ir. Vamos olhar, vamos nos permitir sentir. Às vezes, quando um recipiente de água, bora imaginar que esse copo tem uma Coca-Cola, e eu quero transformar em um líquido transparente. Então eu vou debaixo da torneira e coloco. Quanto mais líquido transparente eu colocar, mais aquela Coca-Cola vai saindo, mas aquele líquido vai dando lugar a esse líquido transparente. Então, na hora que tiver algo que não está funcionando, bora encharcar de situações que funcionam. E a gente precisa captar. A gente está no mundo. Não acho que a gente está no mesmo barco. Acho que estamos na mesma tempestade, em barcos diferentes. Mas que as pessoas ali naquela navegação, termina que um pode ajudar o outro. E a gente precisa, pelo menos, estender a mão e pedir ajuda. Tem pessoas que não querem nem sequer pedir ajuda. Ficam naquela dor. Eu consigo tudo sozinho. Não conseguimos tudo sozinho. Estamos no mundo para trocar. Eu preciso de você, doutora Etelvina. A senhora precisa de mim. E nós precisamos um do outro. Porque é aí que se forma a grande conexão humana. É aí que se forma a força de um planeta. É aí que se forma a força de uma nem gosto de usar esse nome, mas a força de uma raça humana. Então, nesse contexto, a gente precisa ser a gente para ajudar o outro a ser o outro. E a vida precisa melhorar, a gente precisa se comprometer com isso. Não que a gente não tenha falhas, não que as dores não venham, não que os problemas não existam. Tudo isso existe. A gente só não pode nunca tirar de um ser humano é a esperança. E justamente, né, que quando a gente tem essa abordagem, essa consciência, né, para eu cuidar do outro, né, eu preciso também estar bem, né? E a questão dos pais, né, essa responsabilidade, que assim, o suicídio já é uma tragédia, mas o suicídio dos jovens é muito mais trágico, né? Muito difícil. Mas uma criança, um adolescente ou o que for, o suicídio, ele tem sinais antes. Ninguém tem um suicídio de um dia para outro, né? Então, a gente também precisa ter esse olhar, né? Observar as pessoas, né? Mas se eu não estou bem, eu não tenho tempo para olhar ninguém. E aí, depois que a coisa acontece, já perdeu o time. Então, a gente precisa ter esses relacionamentos, observar quem está junto de você, como é que tá, porque as coisas não acontecem do dia para a noite. Assim como as doenças, né? Como não é todas do dia para a elas, noite. exatamente. Né? Tem todo uma construção. Vários sinais. Aí você não, né, tá com a dor, toma analgésico. Tá com a dor, toma analgésico. Aí as pessoas querem mudar. Em vez de mudar pelo amor próprio, pelo autocuidado, não, tem que ser pela dor. Né? Então as pessoas mudam o estilo de vida porque teve um câncer, vai mudar a alimentação, aí vai fazer atividade física, aí vai ter porque passou por um processo, né? Às vezes as pessoas, hoje é uma coisa tão comum, que o câncer do intestino é o mais frequente, digamos assim, toda hora tem um ator, alguém com câncer, com enfim, história, né? Famoso, e aí a pessoa vai ter que fazer todo aquele procedimento, né? Agora a princesa, né? Tá bonita, aí perde cabelo, aí uma coisa tão simples, fazer uma colonoscopia, né, anual, já muda tudo, né? Mas as pessoas dizem que é invasivo. Aí eu disse, e o tratamento para um câncer não é invasivo. Então, assim, é complicado. As pessoas têm a coisa
da procrastinação o tempo todo, verdade. E vai resolver depois. Quando as coisas acontecem, aí vamos a resolver. Não, a gente tem, né, ferramentas e essa conscientização do antes. Eu gosto muito de dar o meu exemplo, né? Eu sou uma pessoa que não sou muito adepta ao exercício físico. Mas todos os médicos que eu fui, todos, já tem alguns anos atrás, uns 3 anos, todos, fui pro médico do joelho, porque a pandemia eu tive que operar o joelho, e vou fazendo os check-ups da vida. Cada um dizia uma coisa, mas uma coisa todos diziam em comum: Adriana, faça exercício físico. Eu disse, rapaz, está na hora de eu fazer as pazes com exercício físico. E aí eu comecei a pensar, exercício físico é para mim um remédio. Então eu vou botar na cabeça que é melhor tomar esse remédio agora do que precisar tomar um remédio para uma pressão alta, para um colesterol, para uma diabetes lá na frente, ou até uma quimioterapia. A gente não sabe. Agora, o que a gente sabe é que o exercício físico vai nos ajudar a termos mais qualidade de vida e faz parte do autocuidado. E aí eu introjetei exercício físico na minha vida e na vida do meu marido. Hoje, nós somos praticantes de exercício físico para termos qualidade de vida. Eu tenho muita vontade, eu sempre digo, meu pai tem 88 anos e tem uma saúde boa. Assim, tá se cuidando, tudo, mas vai aos médicos e assim, não tem diagnóstico de nada. Tem o corpo, que os ossos já não é a mesma coisa, fica mais tempo sentado. E eu digo, poxa vida, se eu chegar e tem uma cabeça perfeita, é algo que eu adoro conversar com ele, que ele tem histórias que eu digo assim, é minha memória de infância, de adolescência. E eu penso, se eu chegar aos 90 anos, trabalhando, vai ser uma festa. Então eu preciso me dar de presente o exercício físico, que é o que pode me garantir ir adiante. Porque nosso corpo, né, nosso DNA está pronto para viver 120 anos. Aí depende que notícia boa, eu não sabia está em nossas mãos, né? O que é que você está fazendo, que bom. Porque a gente tem um DNA, a gente tem umas tendências às doenças, mas o que vai funcionar, né, com o Bruce Lipton, a epigenética, né? Depende do meu estilo de vida que vai acordar ou silenciar aqueles genes. Então não é porque eu tenho uma carga genética que as pessoas dizem, porque a minha família... Não, a gente não é vítima do nosso DNA. A gente hoje tem tecnologia, né? Eu faço o método, a gente faz um mapeamento genético, tecnologia de Israel, né? A melhor do mundo. Então a gente vem ali com um relatório, seu manualzinho de instrução, todas as tendências suas. Daquela, mas não é que você vai ter, depende do seu estilo de vida. Ali é um mapeamento. Nem os gêmeos, né, que têm o mesmo quase DNA, mas quando eles vivem, tem um trabalho interessante, que um morava em Nova York e o outro no Tibete, né? O um no Tibete fazendo meditação, alimentação, ele não desenvolveu nenhuma doença. O outro em Nova York, bolsa de valores, a poluída, ele teve câncer de pulmão. Então assim, não é o DNA que determina o que você vai ter ou não. O ambiente mais uma vez, os hábitos. Está em nossas mãos. Né? As escolhas, né? Para cada escolha tem uma renúncia e etc. Então a longevidade hoje já está conquistada. Agora a longevidade, né, com liberdade, né? Então como a medicina funcional, né? Vamos envelhecer como as árvores, né? Ninguém quer morrer cedo, ninguém quer morrer com 30 anos. Mas a gente vai chegar com 90, né, sem andar, com artrose do joelho, com Alzheimer, com limitação. Não, vamos chegar fortes, né? Isso é possível. Existe isso já em vários países, as zonas azuis. Isso é real. O que é? O estilo de vida. O que é o estilo de vida? É esse conjunto. Não existe mar de rosa, não existe uma vida sem problemas, né? Mas existe uma vida, né? Aí todos os dias para a gente viver da melhor forma possível. Então eu quero agradecer aqui a contribuição, né, de Adriana ao nosso programa, a Saúde em Suas Mãos, e a saúde física, emocional, esse conjunto, né? Então quero pedir aqui para você deixar seus contatos, seu Instagram, suas redes, para todo mundo procurar aí ajuda, né? E se equilibrar emocionalmente. Primeiro eu quero agradecer, né? Assim, muito, agradecer novamente a você que está aí, não é? Permitindo que a gente entre na sua casa para escutar sobre um tema tão relevante. Agradecer a você pelo propósito de fazer um trabalho tão voltado para o social. Eu penso que trabalhos assim é o que muda o mundo. E as minhas redes sociais, você pode me encontrar no Adriana B. Psi, B de bola, Clínica de Psicologia Adriana Barros, e também o Instagram do nosso projeto, que é aberto ao público, Café com Você Psicologia. Acontece presencialmente e vale a pena conferir. Vou deixar aqui também o meu celular, se você quiser pode entrar em contato, que é o 819
9978 5745. E agradecer mais uma vez, doutora Etelvina. Gratidão. Então, estamos hoje encerrando mais um nosso programa, né? Mais um episódio do nosso programa A Saúde em Suas Mãos. Então, aguardo vocês no próximo episódio, né? Se inscrevam, deixem o seu like, né? Compartilhem e ajudem aí esse nosso canal a crescer e que poder contribuir com outras pessoas, né? Afinal de contas, né? A saúde está em nossas mãos.